Minha mãe quer que eu me case com meu meio-irmão assustador e tenha um filho dele. Agora ela me persegue no trabalho e mente sobre a herança. Tenho um meio-irmão mais velho, Chris, 42 anos, que tem sido um pesadelo desde o dia em que minha mãe se casou com o pai dele. Deixa eu dar um pouco de contexto. Nossos pais se casaram quando eu tinha 4 anos e ele, 17. Ambos eram viúvos depois do casamento deles. Nos mudamos para os Estados Unidos porque minha mãe tinha cidadania americana por casamento. Eu também nasci nos Estados Unidos, mas depois que meu pai morreu, quando eu tinha 1 ano, minha mãe e eu voltamos para a Colômbia. Meu padrasto conseguiu residência por casamento e meu meio-irmão, como ainda era menor de idade, não era muito fã de mim. Minhas únicas lembranças dele são de bullying constante. Ele ficava encarregado de cuidar de mim, pois ele estudava localmente e morava com meus pais. Mas, na prática, cuidar de mim significava coisas como me trancar no banheiro de hóspedes ou no galpão do quintal. Ele roubava minha lancheira sempre que era ele quem me levava para a escola, e chegou a maltratar meus pets. Tenho uma gata idosa que está comigo há quase 22 anos. Ele tentou mais de uma vez atropelar minha gata com um carro. Meus pais nunca acreditaram em nada disso. Ele é o típico filho de ouro. Minha mãe sempre quis ter um filho em vez de uma filha, então meu meio-irmão tinha prioridade. O bullying só piorava e ficava cada vez mais bizarro. Ele tinha uma chave longa pro banheiro, que era projetado para ser aberto por fora caso trancasse por acidente. Bastava inserir uma haste ou chave comprida num pequeno furo. Ele usava isso para entrar no banheiro enquanto eu tomava banho. Às vezes minha roupa íntima sumia, e eu tenho certeza de que era ele. Ele também começou a tirar fotos minhas dormindo. Uma noite, acordei com ele se resolvendo ao meu lado enquanto eu dormia. Gritei. Obviamente meus pais vieram, mas ele não foi punido. Eu é que fui culpada por tentá-lo. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Ele tinha 27. Ninguém me ajudou, e ele ficou mais ousado até fazer algo pelo qual ainda faço terapia. Quando eu tinha 16, a coisa chegou num ponto em que liguei para o meu meio-irmão biológico, Sam, 48 anos, que é filho da primeira esposa do meu pai biológico, para ver se eu podia morar com ele e a esposa dele, Sandy, nos meus últimos 2 anos do ensino médio. Quando Sam descobriu o que estava rolando, ele confrontou minha mãe. Minha mãe não ligou e só disse para ele me levar, contanto que nunca pedisse dinheiro a ela. Dito e feito. Meu irmão e a esposa dele se tornaram meus guardiões legais e me acolheram junto com minha gata e o cachorro antigo da família. Como eu não confiava em deixar nenhum ser vivo perto do Chris, meus pais nunca me procuraram. Minha família paterna estendida soube do que aconteceu e se uniu imediatamente para garantir que eu terminasse o colégio e fosse para a faculdade. Não conheço minha família materna. Graças à minha família paterna, incluindo a mãe do Sam e a família dela, consegui meu bacharelado e meu mestrado sem dívidas estudantis e hoje trabalho como enfermeira de prática avançada, Nurse Practitioner. Ainda moro com o Sam, a esposa dele e os 2 filhos, e pago um aluguel simbólico. Nem o Sam nem a Sandy queriam que eu pagasse nada, mas é o mínimo que posso fazer pelas 2 pessoas que cuidaram de mim por 13 anos. Para quem se pergunta por que não me mudo, o custo de vida aqui é altíssimo, e o Sam insiste que eu fique com eles até juntar o suficiente para comprar minha própria casa. Tudo parecia bem até que, recentemente, minha mãe me mandou mensagem. Ela não me mandava nada desde que eu tinha 18, quando me disse que não tinha mais responsabilidade nenhuma comigo. Nessa mensagem, ela parecia estranhamente amigável, falando como sentia minha falta e perguntando como eu estava. Fiquei meio desconfiada, mas tentei ser simpática e contei um pouco sobre o que fiz desde que saí debaixo dos cuidados dela. Ela pareceu bem interessada, já que aparentemente sabia que eu era enfermeira, mas não sabia de qual área. Ela começou a perguntar sobre o meu salário. Não contei nada, só disse que ganhava o suficiente para pagar as contas. Então minha mãe começou a mandar mensagens sobre o Chris e como ele mal estava ganhando dinheiro por causa da dívida estudantil. Aparentemente, o Chris nunca terminou nenhum curso, pulando de carreira em carreira. Agora ele trabalha na revendedora de carros usados do meu padrasto como vendedor, mas a maior parte do salário dele vai para as dívidas estudantis enormes que acumulou ao longo dos anos. Respondi que sentia muito que ele estivesse passando por esse perrengue e desejei sorte. Foi aí que minha mãe finalmente chegou onde queria. Ela me mandou pagar a dívida estudantil dele para que ele pudesse finalmente ganhar o dinheiro que merece, como homem da família. Desliguei o celular quando cheguei em casa. O Sam estranhou, porque geralmente sou a última a chegar. A Sandy não estava em casa ainda. Contei pro Sam o que aconteceu e mostrei as mensagens da minha mãe. Acho que nunca vi o Sam tão bravo na vida. Ele me disse para bloquear minha mãe, meu padrasto e o Chris, se eu ainda não tivesse feito isso. Depois de conversar com o Sam e a Sandy, liguei para minha chefe para pedir o dia seguinte e mais um de folga. Acabei emendando 4 dias de descanso, contando com os dias que já não trabalho no plantão. Minha chefe ficou de boa com isso e disse para eu só ficar tranquila e falar se precisasse de alguma ajuda. O tiro saiu pela culatra porque, no dia seguinte, minha mãe e o Chris decidiram aparecer na casa do Sam para falar comigo. Eu tava sozinha,
porque o Sam e a Sandy estavam trabalhando e as crianças na escola. Liguei imediatamente pro Sam e contei o que estava acontecendo. Ele me disse para não abrir a porta e que estava a caminho. Minha mãe ficou o tempo todo gritando que eu devia tudo a eles por terem me criado, e que meu irmão querido merecia aquele dinheiro. O Chris estava rondando a casa tentando achar alguma janela ou porta destrancada. Não tinha nenhuma, porque as janelas têm grades de segurança e as outras portas ficam dentro da garagem fechada ou dão pro quintal. A porta do quintal estava trancada e, por via das dúvidas, tranquei a da garagem. Nem vou repetir o que ele me chamou quando me viu por uma das janelas, mas basicamente disse que deveriam ter me jogado fora quando eu era bebê, porque cresci para me tornar um fardo. Ele socou a janela com tanta força que trincou o vidro. Depois de um tempo, ele desistiu e voltou para a porta da frente, aparentemente tentando arrombá-la. Eu não tinha muito com o que me preocupar, porque a porta é de segurança, mas eu ainda estava apavorada. Entre gritos, ameaças, súplicas e insultos, finalmente ouvi o Sam gritando para eles sumirem dali. Só vi tudo pela janela. O Sam praticamente arrastou os dois para fora da varanda. Eles foram para um ponto onde eu não podia ouvir, mas vi a expressão da minha mãe e do Chris empalidecer, e então eles correram pro carro e saíram em alta velocidade, bem acima do limite permitido. O Sam entrou logo depois e foi direto pro modo de irmão protetor, perguntando se eu estava bem, pedindo desculpas e me abraçando. A Sandy chegou quase na mesma hora e parecia prestes a cometer um crime de tão brava. Aparentemente, o Sam ameaçou os dois com um processo criminal pelo que o Chris fez comigo. Quando eu tinha 16 anos, o próprio padrasto, pai do Chris, estava disposto a testemunhar contra o próprio filho. Parece que isso foi suficiente para tirar o Chris do nosso pé, mas não a minha mãe. Desde então, se passaram 3 dias e minha mãe continua mandando mensagens, ligando sem parar de vários números diferentes e mobilizando um monte de gente que supostamente é da minha família materna para me perseguir em busca de dinheiro. Ela afirma que esse dinheiro seria legalmente dela, porque a minha mãe seria como pensão atrasada do meu falecido pai. O Sam tá me ajudando a encontrar um advogado para conseguir uma ordem de restrição contra ela, e eu pretendo aceitar a oferta do meu padrasto de testemunhar para processar o Chris. Não posso dizer que o perdoei por não ter parado o filho antes, mas agradeço que ele pelo menos esteja tentando ajudar agora. Não sei dos detalhes, mas o Chris fez alguma coisa com uma parente do lado do pai dele, e desde então eles têm um péssimo relacionamento. Aproveitei a oferta da minha chefe e vou ficar mais alguns dias de licença, mas é isso. Meus dias de férias estão indo pro ralo e acho que minha terapeuta vai precisar de outra terapeuta depois de tanta coisa. Felizmente, meu humor negro e o apoio da família paterna estão me mantendo minimamente sã. Não achei que faria uma atualização tão cedo, mas minha mãe não desiste. Para quem foi tão gentil e me deu conselhos antes, muito obrigada. É realmente bom receber um pouco de empatia em dias difíceis. Segui o conselho de congelar meu crédito e vou comprar um celular novo para uso pessoal. Vou ter que manter o antigo para trabalho, pelo menos por enquanto, para poder atualizar vocês da situação. Vamos seguir em frente com as acusações formais e talvez uma ação civil pelos 2 anos de pensão que minha mãe me deve. Ainda não temos certeza das chances, mas o Sam quer ir com tudo. Quanto à minha mãe, ela começou uma nova campanha. Tá postando acusações falsas sobre mim, acusando meu meio-irmão Chris de agressão sexual. Ao mesmo tempo, me acusa de ser uma tentadora que tentou por anos dormir com o meu irmão. Ela até conseguiu algumas pessoas que, supostamente, são minhas tias para endossar essas histórias, dizendo que foram testemunhas. Nunca vi essas mulheres na minha vida. Meu padrasto chegou a comentar no post dela, dizendo que minha mãe estava mentindo e ainda acusando o próprio filho de pedofilia. Foi assim que descobri o grande desentendimento entre eles. Aparentemente, meu meio-irmão atacou uma sobrinha do meu padrasto. Não sei a idade exata dela, mas deve ter mais ou menos a minha, se for quem tô pensando. Se não for, é mais nova que eu. Muita gente da família do meu pai biológico também começou a se manifestar nas redes, chamando minha mãe de mentirosa, já que ela vivia dizendo que era órfã e não tinha família. E agora do nada ela tem 3 irmãs. Tá uma bagunça. Tô só observando de longe, ficando em casa e sendo tia em tempo integral. Meus sobrinhos adoram, porque a gente sai para fazer loucuras depois que eles terminam a lição de casa. Minha chefe me ajudou com a papelada para uma licença do trabalho e devo ficar afastada por cerca de 6 semanas. Depois disso, vou trabalhar remotamente por mais algumas semanas. Não é a melhor atualização e, para ser sincera, as coisas não estão legais, mas pelo menos estou passando mais tempo com as crianças. Ah, também esqueci de mencionar, não, minha mãe provavelmente não tá dormindo nem tendo um relacionamento com o meu meio-irmão. Como algumas pessoas sugeriram, minha mãe sempre quis ter um filho. Eu fui uma decepção porque nasci menina. Ela trata meu irmão como se fosse filho de sangue mesmo, e acho que ela realmente ama ele. Como mãe, ela sempre deixou bem claro quanto era decepcionante para ela eu ter nascido mulher. Atualização 2. Espero que o título esteja de acordo com as regras. Me recomendaram postar aqui, mas não sabia por onde começar. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano. Meu pai biológico era bem mais velho que ela.
Ela foi a segunda esposa dele, com 20 anos de diferença de idade. Depois disso, ela se casou com o namoradinho de infância dela e adotou o filho de 17 anos dele. Meu pai era americano e minha mãe, colombiana. Nasci nos Estados Unidos. Aí moramos alguns anos na Colômbia e depois voltamos para os Estados Unidos quando eu tinha 4 anos. Minha vida toda, minha mãe reclamava de eu ser menina. Ela dizia coisas como: se você fosse menino, talvez a gente conseguisse mais coisas do seu pai, ou meninas são tão inúteis. Tudo que eu era para ela era a filha problema. Ela pegou minha herança e torrava tudo, em especial com o meu meio-irmão predador. Quando recebia visitas, ela me apresentava e fazia piadas de como eu estraguei o corpo dela e nem valia a pena. Porque nasci menina, muitos amigos dela achavam que eu tinha algum problema mental, já que ela mentia dizendo que eu tinha atraso. Ela usava a palavra com R, retardada, e culpava meu gênero, falando que, por ter nascido menina, eu claramente era inferior. Nas festas de fim de ano, eu ficava em casa com uma babá. Eu era problema demais e ia estragar tudo pro irmãozinho querido. Só temos uma foto de família de quando eu tinha 5 anos. Se eu comprasse qualquer coisa bacana com meu próprio dinheiro, minha mãe tomava de mim. Se fosse maquiagem ou roupa, ela falava que eu não era bonita ou digna o suficiente para ter coisas boas assim. Eu devia ficar de cara lavada porque isso facilitaria encontrar um trabalho quando terminasse o ensino médio. Ela não tinha intenção nenhuma de me deixar ir para a faculdade, mas o pior de tudo é que ela nunca me protegeu. Meu meio-irmão é um predador. No começo, ele só me intimidava, roubava minha comida e me trancava em lugares escuros. Quando entrei na puberdade, ele começou a fazer coisas piores. Invadia o banheiro enquanto eu tomava banho, roubava minha calcinha, ficava me vigiando dormir e até me agrediu sexualmente. Eu tinha 16 anos e ele, 29. Minha mãe botou a culpa em mim, dizendo que eu estava provocando o pobre menino querido. Fui salva pelo meu meio-irmão biológico e a esposa dele. Eles me acolheram aos 16, terminaram de me criar e, com a ajuda da minha família paterna, pagaram minha faculdade. Até a primeira esposa do meu pai colaborou e sempre foi boa comigo. Ela é mais mãe para mim do que a minha de sangue jamais foi. Agora tenho 29 anos, uma carreira estável como enfermeira de prática avançada e tô juntando dinheiro para comprar meu próprio lugar. Minha mãe descobriu isso e tá exigindo que eu dê meu dinheiro para ela, porque ela é minha mãe e meu dinheiro deveria ser dela. Também exige que eu pague os empréstimos estudantis do meu meio-irmão abusivo. Como eu me recuso a cumprir as demandas da querida mamãe, ela tem postado online que eu sou uma tentadora que quer arruinar a vida do filho dela e que me recuso a pagar pelo amor e cuidado que supostamente recebi durante todos esses anos. Ela até recrutou umas mulheres que seriam minhas tias para corroborar a história. Nunca conheci nenhuma parte da minha família materna. Até onde eu sabia, minha mãe era órfã. Agora, do nada, surgiram 3 tias que afirmam que viram como eu sou péssima. Atualização 3. Pode ser que seja a última sobre minha mãe e meu meio-irmão, já que finalmente vamos começar as batalhas legais, mas pelo menos tive uma boa risada. Nos meus posts anteriores, não falei muito do meu pai biológico. Ele morreu quando eu tinha 1 ano, então nunca o conheci de verdade. Tenho só uma foto dele me segurando quando eu era bebê. Conheço ele pelas histórias que a família dele conta. Sei que ele tinha uma boa condição financeira e deixou diversos bens no testamento. Não era rico a ponto de nunca precisar trabalhar, mas o suficiente para eu ter uma vida confortável se eu trabalhasse e administrasse bem o dinheiro. Eu não tinha ideia de que ele tinha deixado algo para mim. E o Sam, meu meio-irmão, também não. Sou filha de um caso extraconjugal que virou segunda esposa. Pelo que entendi, tudo que herdei foi desperdiçado pela minha mãe para comprar coisas para o meio-irmão predador dela, Chris, que ela prefere a mim. Ele me abusou quando eu era criança. Nas palavras dela, filha não precisa de herança, só tem que casar com um velhinho rico, igual eu. Pois bem, como minha mãe e o Chris andam me assediando, nós fomos até o advogado do meu pai para pegar alguns documentos que precisamos para os processos judiciais. Ele é um senhor bem gentil, que até se parece um pouco com meu pai, e era o melhor amigo dele. Quando o conheci, ele me recebeu com um abraço e disse que estava feliz por finalmente me conhecer. A esposa dele também estava lá, me deu outro abraço e disse que a gente tinha que marcar um jantar na casa deles. Depois que batemos um papo para colocar as coisas em dia, descobrimos que minha mãe vinha falsificando recibos para sacar dinheiro do meu fundo fiduciário. Era muito dinheiro, inclusive parte do período em que eu estava sob a guarda do Sam. Ela não é a administradora do fundo, então precisava apresentar notas de gastos supostamente para mim. Vivia mandando recibos dizendo que eram custos meus, alegando que eu ainda estava na faculdade de medicina, mesmo eu tendo terminado em 2021. Pois é, a mamata acabou não só porque descobriram, mas agora ela vai ter problemas sérios, porque isso é fraude e não tem como a gente manter só na esfera civil. Ela também me coloca como dependente nos impostos dela. Então o advogado do meu pai disse que precisava comunicar o IRS, Receita Federal dos Estados Unidos, e a polícia. E ainda tem o fato de ela estar usando meu número de seguro social para coisas que não devia. Obrigada a quem me aconselhou a congelar meu crédito.
Vocês me salvaram. Eu provavelmente não vou poder postar por um bom tempo, porque vou ficar sobrecarregada. Tô mentalmente exausta com tanta coisa acontecendo. Se ela tivesse me deixado em paz, eu não faria nada sobre o uso do meu fundo. Nem saberia disso tudo, porque o fundo tá estipulado para eu assumir a administração ao apresentar prova de casamento ou formatura da faculdade. Como eu não sabia, nunca enviei a papelada para tomar posse. Ela poderia ter continuado enganando todo mundo, contanto que me deixasse em paz e continuasse enviando informações falsas. Agora, tô no processo de conseguir o que restou do meu fundo. Ainda tem bastante lá, o suficiente para eu comprar uma casa ou apartamento se juntar às minhas economias e talvez ainda sobre algo para investir ou fazer outras coisas com segurança. Talvez eu espere um pouco para comprar qualquer imóvel porque ainda tô insegura, já que minha mãe tem meu número de seguro social. Atualização 4. E aí, Reddit? Isso é mais um desabafo pessoal do que uma atualização real. As coisas legais ainda estão no começo, então não tenho muito a dizer ou que eu possa compartilhar. É mais na parte pessoal mesmo, porque acabei de chegar em casa depois de a minha mãe ter me assediado num bar. Foi horrível. Contexto rápido. Minha mãe é uma mentirosa gananciosa que deixou o enteado, o Chris, 13 anos mais velho que eu, me abusar desde que eu era bem pequena. Primeiro foi abuso físico, depois, quando eu tinha uns 14 anos, virou abuso sexual, que durou até meus 16. Agora ela quer que eu pague os empréstimos estudantis dele e ainda vem tirando grana da herança do meu pai. Sobre ontem à noite, decidi sair com minhas amigas para uma noitada das garotas. Meu meio-irmão Sam e a Sandy, esposa dele, estavam me incentivando faz tempo. Fomos para um bar da região. Eu fiquei mais ali pelo balcão, tomando algo de boa, porque sou bem introvertida, mas gosto de ver minhas amigas se divertindo, então eu ficava bebendo e trocando ideia com o barman de vez em quando. Pois, e meu bom humor foi arruinado no momento em que avistei minha mãe vindo na minha direção, felizmente sozinha. Quando ela me viu, basicamente se jogou em mim para me abraçar e começou a chorar, falando quanto sentiu minha falta e como eu tava diferente. Tentei de tudo para me livrar dela, mas aí ela começou a fazer escândalo, implorando pra gente se reconciliar, dizendo que lamentava eu ter interpretado mal o afeto do Chris, que ela e ele me amam, que querem que eu volte a morar com eles. Ela tava gritando, e as pessoas ficaram olhando. Alguns até ficaram com pena dela e me incentivaram a abraçar minha mãe de volta. Foi super constrangedor e bizarro. Acabei explodindo e mandando ela me deixar em paz, saindo do bar. Pior ainda, porque ela me seguiu, com mais 2 ou 3 pessoas dizendo que eu era uma filha horrível. Ela ficava repetindo que o Chris me acha linda e que não resistiu quando me atacou sexualmente. Afirmou que ele fez amor com você, como se tivesse sido consensual. Eu era menor de idade na época, ele tinha quase 30. Eu comecei a chorar e gritar para ela me deixar em paz. Felizmente, uma das minhas amigas, que ainda estava sóbria, ligou pro Sam, e ele chegou voando. Ele botou a minha mãe para correr e me levou para casa. Agora, tenho 100% de certeza de que não quero mais sair de casa. Para quem pergunta por que eu não chamo a polícia, eu já chamei desde os 11 para denunciar os abusos, e denunciei o que ele fez quando eu tinha 16. Eles ficaram do lado dele. Não confio neles. Eu realmente acho que a polícia não liga para vítimas de abuso sexual. Tô só botando isso aqui para desabafar. Minha terapeuta não tá disponível, então o Reddit é o que me resta. Atualização 5. E aí, pessoal, faz um tempo. Desculpa o silêncio. Algumas pessoas pediram novidade, mas estava tudo tão calmo que não tinha nada para contar. Até esse fim de semana. Sei que o pessoal costuma fazer um resumo, então lá vai. Meu meio-irmão Chris, de 42 anos, me abusou na infância. Isso começou quando eu tinha uns 11 e durou até meus 16, quando fui morar com meu meio-irmão Sam depois de um ataque pior. Recentemente, minha mãe me achou e, junto com o Chris, vem me perseguindo. Atualmente, tô numa briga judicial contra eles para recuperar parte de uma herança do meu pai que foi roubada e resolver outras pendências. Esse fim de semana, mais uma vez, minha mãe decidiu me importunar no trabalho. Eu tava trabalhando de casa, fazendo tarefas administrativas da clínica onde trabalho. Sou enfermeira de prática avançada, mas peguei serviços de escritório para poder trabalhar de casa quando começou essa bagunça toda com minha mãe e o Chris. Só que o período que eu podia ficar em home office acabou, então tô de volta à clínica atendendo pacientes na maior parte do tempo. O sábado correu tranquilo, mas, no domingo, vi uma pessoa registrada com o mesmo primeiro nome da minha mãe, porém com um sobrenome falso. O nome da minha mãe é bem único, meio antigo, e só vi esse nome 2 vezes na vida. Claro, tem muita gente latina onde moro, mas achei coincidência demais. E de fato, era minha mãe usando um sobrenome falso. Quando a vi, liguei imediatamente para minha chefe. Ela sabe de toda a situação e foi até lá pedir que minha mãe se retirasse. Isso pode ser polêmico, então já explico antes que comece a discussão. Ela veio para um check-up geral. Não era algo de vida ou morte. Não foi negado por motivo proibido por lei, mas porque eu, como funcionária, sinto que minha vida está em risco com ela por perto. Existem outras clínicas,
com preços diferentes, que aceitam novos pacientes, então ela pode fazer o check-up em qualquer outro lugar. A lei do nosso estado permite isso. Se fosse uma emergência ou ela estivesse passando mal de verdade, a gente não poderia pedir para ela sair. Minha mãe, óbvio, fez um barraco, exigindo ser atendida por mim especificamente. Minha chefe, graças a Deus, não se intimidou e insistiu que ela tinha que ir embora ou chamaria a polícia. Depois de muita discussão, que eu via pelas câmeras de segurança no saguão, minha mãe jogou uma carta na minha chefe e saiu bufando. Ela ainda empurrou uma senhora que estava entrando, mas felizmente ninguém se machucou. Minha chefe me trouxe a carta e disse que ia cuidar para que não me designassem nenhum paciente com o primeiro nome da minha mãe, e foi providenciar isso na recepção. Parei um pouco, li a carta para ver se tinha algo útil para o meu processo judicial. Vou traduzir e tentar manter o tom. Minha amada filha, me dói muito você se recusar a falar comigo. Eu te amo demais e só quero recuperar os anos que a gente perdeu. Só tenho você do seu pai, a quem eu amei muito. Sei que há muitos mal-entendidos com o Chris. Ele te ama muito também, e eu queria que você desse uma chance para ele provar isso. Ele sempre falou o quanto você é linda e como queria passar mais tempo ao seu lado. Ele realmente te adora, e eu queria que você pensasse mais nos sentimentos dele. Ele até me pediu para te convencer a se casar com ele. E eu acho uma ideia maravilhosa. Papai, seu padrasto, e eu provavelmente vamos nos divorciar. E isso seria a solução perfeita para que Chris, você e eu continuemos sendo uma família. Ele vive repetindo quanto quer criar o bebê de vocês juntos. Me avise quando quiser sair para escolher vestidos de noiva. Te amo, minha querida mamãe. Agora, alguns comentários pessoais. Eu não posso engravidar. Depois do ataque do Chris, tive complicações médicas que me deixaram estéril. Minha mãe sabe disso. O Chris sabe. A polícia sabe. Eles registraram tudo como sexo consensual. E como eu tinha 16 anos, que é a idade legal de consentimento onde moro, nada foi feito. Mostrei isso pro meu advogado, e ele incluiu nos documentos pro processo. Ainda não temos data no tribunal, e a polícia não considera meu caso arriscado bastante para emitir uma ordem de restrição. Tem um policial que tá levando super a sério e tem sido incrível, mas a maioria não dá bola ou tá sobrecarregada. Vou aproveitar e dar mais uma mini atualização, porque faz só 3 dias e seria bobo criar um post novo. Chris foi preso. Aparentemente, ele sequestrou uma menininha de 2 anos, filha da prima dele. A bebê foi encontrada sã e salva, pelo que ouvi dizer. Ainda bem que não ficou muito tempo sob poder dele. Imagino o que ele faria. Se eu tiver mais detalhes, aviso.